Você costuma dividir seus textos, compartilhar seus textos com outras pessoas? Olha, essa é uma boa maneira de mostrar aos outros que você escreve. Mas atenção, aprenda a receber críticas. Pois então, esse é o nosso assunto de hoje, sobre você escrever e deixar os seus textos engavetados. Não deve fazer isso, não. Mas antes da gente conversar sobre isso, eu tenho que fazer, claro, aquele pedido de sempre. Inscreva-se aqui no nosso canal, faça parte deste grupo que gosta de poesia, gosta de literatura. Se já for um inscrito, traga mais gente para se unir aqui a essas pessoas maravilhosas. E não esqueça nunca de deixar o seu like para ajudar a impulsionar os nossos vídeos. E já aproveitando bem rapidinho, ultimamente aí, obrigado demais às pessoas que têm deixado os comentários nos vídeos, têm participado. Está sendo, bem legal, tenho adorado, e isso dá uma motivação para a gente a continuar nossos encontros. De repente, estou fazendo vídeo aqui, ninguém fala nada, a gente se sente sozinho no mundo, né? Quando as pessoas comentam, é bom demais. Muito bem, vamos lá ao nosso assunto de hoje. Você escreve poesia, você escreve romance, conto, crônica. O que você faz com os seus textos após você escrever? Engaveta-la? Deixa numa pasta arquivada lá no notebook? Pois saiba que você deveria compartilhar os seus textos com as pessoas. E quando eu digo compartilhar, eu não me refiro única e exclusivamente a postar o seu texto nas redes sociais, mas eu digo compartilhar com alguém que tem uma proximidade aos textos que você escreve. De repente você escreve poesia, entregue um texto ou dois desses poemas para quem gosta de poesia, para que ela possa ler com um olhar diferente, não simplesmente o olhar do amigo da rede social ou do conhecido da rede social, mas com o olhar realmente de alguém que manja desses paranauês aí da poesia, ou do romance, ou da crônica, e está passando um carro de som aqui na frente. Isso é uma maravilha. Toda vez que a gente vai gravar, acontecem umas coisas assim, né? Vamos lá, seguindo. Então, você tem que, quando escrever, entregue o seu texto para alguém que tenha proximidade com o texto. De repente, você escreveu um romance, entregue para alguém que gosta de ler romances, ou ficções, distopias, não interessa. Você tem que entregar o seu texto para uma pessoa que tenha proximidade com esse texto, que entenda aquilo que você está falando, a forma que você está falando. No nosso caso aqui, principalmente a poesia, que é um texto cheio de imagens, e essas imagens podem estar, de repente, em 3 linhas, como é o caso de um haikai. E se a pessoa não tem uma proximidade ou não conhece o que é o haikai, de repente ela não vai fazer uma avaliação como você merece. Porque você compartilhar, quando você escreve um texto e compartilha somente nas redes sociais, é óbvio que os seus amigos, né, vão curtir, vão comentar. E se aparece de repente uma pessoa lá na rede social que vai ler o seu texto e não vai gostar ou vai comentar alguma coisa contra o seu texto, você é capaz de ficar bravo. E aí entra o segundo fator, que é saber aceitar críticas. Você tem que, enquanto escritor, enquanto escreve, saber ouvir as pessoas que estão lendo o seu texto de uma maneira que, de repente, você não tinha lido, né? Você usou uma palavra muitas vezes no mesmo poema, não que uma palavra não possa ser repetida várias e várias vezes num poema, mas você tem que saber como repetir essa palavra, qual o momento certo.
se você pôs uma vírgula no lugar errado, onde não deveria existir, se você usa reticências ou não. Eu conheço um poeta amigo meu que odeia reticências na poesia ou na literatura. Eu disse, não, corta reticências, diz ele. Põe ponto de uma vez ou põe vírgula. Reticências não. Então são essas coisas que a gente tem que começar a ouvir e ampliar os nossos horizontes nessa questão de, enquanto autor, enquanto produtor de textos. Não adianta nada você compartilhar seus textos somente nas redes sociais. Lá sim, você vai ganhar 300 joinhas, vai ganhar 200, eu não sei fazer 200 coraçõezinhos, né? Vai ganhar o quê? Sorrisinhos, né? Mas não é uma avaliação como merece ter o seu texto. Procure pessoas comuns, afins, para que você e elas possam se ajudar. E uma boa dica para você que gosta de escrever e compartilhar os seus textos e ao mesmo tempo exercitar a sua escrita de uma maneira fantástica, procure fazer cursos de criação literária. Eu já fiz 3 cursos aqui em Concórdia através do SESC. Se na sua cidade existe uma unidade do SESC, vá lá, converse com a agente cultural, pergunte para ela se acontece alguma oficina de escrita criativa, pois nessas oficinas você vai ter o seu texto rodando entre outras pessoas, essas pessoas falando sobre o seu texto com um mediador, com um tutor, com um mentor lá na frente, guiando vocês, que geralmente é um poeta ou é um romancista, e isso é fantástico, ou é um escritor de literatura infantil, de repente o seu lado é a literatura infantil. O SESC também promove esses encontros. Então é importante demais você procurar na sua cidade, se tem uma agência, uma unidade do SESC, converse com a agente cultural e veja quando vai ter um curso de escrita criativa na sua cidade. Se ela disser que não vai ter, solicite para ela. Aí você convida os seus amigos que gostam de escrever e todos vão participar e ter feedbacks, fazer o seu texto rolar com o texto de outras pessoas e ampliando os seus horizontes. E esses cursos são fantásticos, principalmente por causa da crítica em cima do seu texto. Esses cursos, geralmente, a pessoa se inscreve com uma única finalidade, que é saber se é ou não é escritor, se está ou não está preparado para este mercado literário. De repente, esquecem um pouco das bases que a literatura tem que ter, e é nesses cursos que a gente acaba aprendendo. Então aí está a nossa dica, o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa que iniciou há 2 sábados atrás com o primeiro encontro, falando sobre, afinal, quem é o autor, que a gente tem que valorizar você, autor, nas redes sociais, ao compartilhar os textos, ter o texto correto e ter o autor correto. Sábado passado, a gente conversou sobre você lê poesia? Você realmente lê poesia? E hoje falando sobre essa questão de compartilhar textos, que é importante demais para o seu crescimento enquanto poeta, enquanto autor, romancista, ficcionista e tantas vertentes que essa coisa maravilhosa que a literatura nos proporciona. E agora eu deixo o gancho para o próximo sábado. O próximo sábado vai ser polêmico demais, vai ser muito polêmico. Sábado que vem a gente vai conversar sobre poesia de autoajuda. É poesia ou é autoajuda? E aí?
sábado que vem. Não esqueça que segunda-feira tem um poema esperando por você aqui no nosso canal. Valeu, bom fim de semana!